as crianças, né, de 0 a 6 anos, né, tá se direcionando para suas aulinhas, e as irmãs estão lá para orientá-las no caminho do Senhor, amém? Vamos orar pela pregação de hoje. Majestoso Pai, bendito o meu Pai ao Senhor, o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Deus maravilhoso. A Tua infinita misericórdia, ó Pai, sempre está conosco, ó Senhor. Senhor, esteja abençoando o nosso irmão Bruno, que esta mensagem, ó Pai, que será pregada aqui hoje, que ela venha penetrar em nossos corações, ó Pai, porque é uma mensagem que está saindo, ó Pai, do Espírito Santo, ó Pai do Senhor, que habita neste homem, Pai. Em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Antes de eu ler Marcos capítulo 9, mas se você quiser já abrir a sua Bíblia, eu vou deixar a minha aberta aqui. Marcos capítulo 9. Eu estou muito feliz, hoje é um dia importante, apesar de nós estarmos com uma quantidade menor de irmãos aqui, porque é a inauguração de um novo trabalho na cidade de Valinhos. E nós temos várias famílias que foram até Valinhos para prestigiar e apoiar o início do trabalho. Mas Deus nos agraciou com alguns irmãos nos visitando nessa manhã. E Edivaldo e Clarice, sejam bem-vindos. Nossos irmãos de Sorocaba estão aqui nos visitando. A Aline e o Matheus estão ali atrás também. Sejam bem-vindos. Congregam no São Bernardo. Estão aqui também. A Aline é filha do nosso irmão Alex Soares, que congrega em Florianópolis. O Max e a Natália, sejam bem-vindos também. Eles congregam no São Domingos. Olha que bênção. 3 congregações nos visitando. E também, Dona Luzia nos visitando aqui, seja bem-vinda. É um prazer ter a senhora aqui. E a Marcela, que eu acho que ela deve estar ajudando, a namorada do Léo, nosso irmão em Cristo também, vem nos visitar. Então, do mesmo jeito como Deus abençoa uma ajuda lá, Deus nos abençoa com famílias nos visitando aqui. Isso é muito bom. Eu quero ler Marcos capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 27. Marcos, capítulo 9, do 14 ao 27. Diz assim as Escrituras. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pediu aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Olha que coisa interessante aqui, é que, vamos entender só um pouquinho o que está acontecendo aqui, antes da gente entrar exatamente no que temos para falar nesta manhã. E o tema que eu quero trazer é um ato de fé, ou um passo para a fé. Esse é
É o título que eu dei para essa mensagem de hoje. E basicamente, quando nós vamos olhar aqui, nós temos que ver que o que está acontecendo aqui, no capítulo 9, no versículo 2, Jesus, ele sobe ao monte e ele chama 3 discípulos para ir com ele ao monte. Então tem a transfiguração, eles presenciam um momento extraordinário ali, a transfiguração de Jesus. Então se nós pegarmos ali, versículo 2, 6 dias depois Jesus tomou consigo Pedro e João e levou ao monte, onde ficaram a sós. No versículo 9, enquanto desciam do monte, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto. E no versículo 14, então, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão. Então imagina a cena aqui, há uma grande multidão discutindo, Jesus não está naquela discussão. Jesus então sobe ao monte, ele está no monte com 3 dos seus discípulos, e o restante dos seus discípulos estão então nesse local discutindo com os escribas, com os mestres da lei. E Jesus então desce do monte e quando ele chega, ele encontra todos discutindo. Basicamente é esse o cenário, só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então não todos os discípulos estão ali. E aí quando ele chega, tem um alvoroço, porque Jesus chega e todo mundo fala, pô, onde você está, Jesus? Onde você estava? Nós estávamos procurando. E Jesus chega então, as pessoas então no versículo 15 perguntam, ficam alvoroço. E Jesus pergunta então assim, o que vocês estão discutindo? O que está rolando aqui? Né? Como que nós falaremos hoje? O que está pegando? Conta para mim aí, o que está rolando essa discussão? E a Bíblia diz que há uma discussão aqui entre os mestres da lei e os discípulos, que no caso não são os 3 que haviam subido com Jesus. É isso que está falando as escrituras aqui. Então, um homem no meio da multidão sai. E uma coisa interessante é que quando Jesus chega, Jesus pergunta, me fala aí, o que está acontecendo? Vocês estão batendo boca, está discutindo, o que foi? E aí, versículo 17, o homem no meio da multidão responde, então, mestre, eu te trouxe o meu filho. Agora, uma coisa interessante é que esse homem está desesperado por uma solução. Por quê? Porque até então, a única visão que ele teve era de uma expressão maligna, que era o seu filho. Ele não conhecia uma expressão benigna. Ele não conhecia até então algo bom. Ele só tinha tido contato com algo ruim, que era o seu filho, endemoniado. A Bíblia, ela não é muito clara com relação à manifestação de espíritos no Velho Testamento. Nós não vemos muito isso, nós vemos algumas coisas, e quando nós vemos ela não é tão clara no Velho Testamento. Por exemplo, quando um espírito entrava em Saul e atormentava, vocês lembram que Davi ia lá com a harpa para acalmar? Então nós não temos muitas menções sobre este tipo de acontecimento no Velho Testamento. Quando temos, isso não é muito claro, né? Nós não sabemos quanto da sua família. E nós vamos ver o que vai acontecer aqui. É muito interessante o que vai acontecer aqui. Então Jesus pergunta, o que está pegando? E aí o homem diz o seguinte, em meio à multidão respondeu, mestre, eu te trouxe meu filho que está com o espírito que impede de falar. Os homens estão discutindo, e olha que incrível isso. Não são os escribas e não são os discípulos que falam com Jesus. Jesus fala, o que está acontecendo? E um homem no meio da multidão, quem é esse homem? O pai, Jesus. Meu filho está ruim, meu filho está com um espírito aqui, eu preciso de ajuda. Primeira lição que a gente pode tirar daqui. Você sabe por que muitas vezes nós não resolvemos os nossos problemas, irmãos? Porque nós não estamos focados na solução, nós estamos focados no problema. O homem não falou assim, o problema é que está todo mundo discutindo aqui. Não. Qual que era o problema? O meu filho precisa de ajuda. Ponto. O foco não está no problema. O foco está na solução. E quem é a solução? Jesus Cristo. O que ele faz? Jesus, você é a solução. E é para você então que eu vou recorrer. O homem não fica olhando e fala, mas os discípulos falaram isso, mas os escribas falaram aquilo. Não. A solução está em Jesus. E o homem imediatamente então se levanta. Ele não quer saber o que as pessoas pensam dele. Porque ele tem um propósito maior. Ele não quer saber se todo mundo vai falar, lá, o que é esse cara que está levantando a mão? Não importa. Os mestres da lei estavam lá. Os discípulos de Jesus estavam lá. E para ele pouco importa. O que importa é, eu preciso da solução. E então, ele se manifesta. E essa é a primeira lição que a gente pode tirar.
E aqui nós temos um pai desesperado, no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo. Mas falta uma coisinha para esse pai. Ele fala assim: os seus discípulos tentaram expulsar e não conseguiram expulsar. Jesus, se pode fazer alguma coisa, me ajuda. Jesus então desabafa. E ele mostra nitidamente que o problema aqui é incredulidade. Versículo 19. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Então ele mostra que o problema aqui é a falta de fé, é a incredulidade. Então ele diz, cenário: Senhor, os seus discípulos não me ajudaram. Sabe esses discípulos que o Senhor está treinando aí? Fraquinho. Fraquinho, esses caras aí. Então, assim, o Senhor treinou esses caras. Esses são fraquinhos. Então, se... olha a audácia desse homem. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. Versículo 23. Se podes? Pera aí. Deixa eu ver se eu ouvi direito. Se podes? Se fosse hoje eu ficava assim: você tá maluco? Você tá de sacanagem? Talvez Jesus, se fosse vocabulário jovial, ia falar assim: se podes? Eu estou me manifestando, expulsando demônios, fazendo milagres, você vem falar assim: se podes? Jesus vira para ele e Jesus nos traz um ensinamento muito poderoso. Basicamente, Jesus está falando assim: você está jogando a responsabilidade em cima de mim? Você está querendo fazer igual você fez com os discípulos? Você jogou a responsabilidade neles, eles não fizeram. Agora você vem colocar a responsabilidade em cima de mim? É isso que eu estou entendendo? Se puder? Jesus responde. Versículo 23. Tudo é possível. Espera que eu perdi aqui. Tudo é possível àquele que crê. Felipe, obrigado. Você não sabia que eu ia falar isso hoje, mas o Senhor preparou essa metáfora do equilibrista aqui. Obrigado, porque eu vou falar exatamente sobre isso. O Senhor é bom, o Espírito Santo é bom demais. Você pode estar no momento certo, com a pessoa certa, no lugar certo, mas se você não tiver a atitude certa, você não vai alcançar o que você precisa alcançar. E essa atitude chama-se fé. Fé. Jesus fala: se podes? Negão, a responsabilidade é sua e não minha. Jesus então demonstra que há uma grande responsabilidade neste ensinamento extraordinário. E a responsabilidade é: crer cabe a mim e a você. Crer é uma responsabilidade. E é o que nós precisamos fazer, e é o que nós vamos ver aqui. Jesus fala assim: é o seguinte, eu fiz tudo, eu já fiz milagre, eu curei. O meu poder é limitado, mas a manifestação depende de você. A manifestação depende de você, não depende de mim. Porque o que ativa a minha manifestação chama-se fé. É o que ativa a minha manifestação. Se nós vemos lá, por exemplo, em João 11, na ressurreição de Lázaro, ele diz: se creres, verás a glória. Existe uma condição para você ver a glória. Se creres, verás. Se não creres, não verá. A glória está lá. A manifestação, ela precisa ser ativada. O poder do impossível está lá. O poder da cura está lá. Mas eu preciso fazer algo para ativar esse poder. Isso chama-se crer. Eu preciso de o quê? De uma atitude. E é isso que nós vamos ver hoje. Agora, em outras versões, se você pegar no versículo 19, quando ele pergunta: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Na RA, ele fala: até quando vos sofrereis? Ou seja, o que nós podemos entender aqui? Os problemas nos afligem.
Os problemas afligem. Mas tem uma coisa que aflige a Deus. Tem uma coisa. Vai lá em Marcos capítulo 3, versículo 5. Volta um pouquinho algumas páginas aí. Nós vamos navegar bastante em Marcos. Capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estendeu a mão e foi restaurada. Incredulidade entristece a Deus. Falta de fé entristece a Deus. Além da tristeza de Deus não verem as pessoas chegarem ao arrependimento, não serem salvos, não entregarem a vida por meio de Cristo Jesus, incredulidade entristece ao nosso Senhor. Ele fica triste. Hebreus 11, 6, se você quiser ir lá, diz que sem fé é impossível agradar? Nós sabemos de cor, não sabemos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, não se trata de elevar o nível da fé a um alto padrão para que Deus olhe e fala, eu tenho orgulho daquele que tem fé. Não é só esse o ponto. Mas sem fé, nós não podemos receber aquilo que Deus quer nos dar. E sabe o que acontece, irmãos? Deus quer te abençoar. Deus quer fazer na sua vida. Deus quer transformar. Deus quer dar. Deus é um Deus generoso. Deus é um Deus de galardão. Mas pelo fato de nós não termos fé, nós interrompemos a ação de Deus. É o que a palavra está falando. O justo viverá pela fé. Portanto, se eu não tiver um ato de fé, nós vamos ver sobre o ato de fé, porque o Felipe muito bem falou a diferença entre um e outro aqui, isso nitidamente é, nós vamos falar sobre isso, eu interrompo. Eu impossibilito Deus de me fazer o que tem que ser feito, de fazer o bem, porque a fé interrompe o processo da ação de Deus perante a minha vida. E quando nós entendemos isso, o crer passa a não ser só ele não é um peso. Ele não é só uma responsabilidade. Mas quando eu faço isso, eu agrado ao Senhor, porque eu permito que Ele faça aquilo que Ele planeja para a minha vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é o agradar de sentir a fé, mas Deus quer fazer aquilo. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Nós sabemos que nós queremos fazer. Pai ou mãe, né? Perdão. Nós queremos fazer para os nossos filhos. Não queremos? Nós temos o desejo genuíno de entregar para eles, de fazer para eles. Mas muitas vezes nós precisamos do quê? Eu preciso que você faça alguma coisa. Eu preciso que você mostre que você acredita. Eu preciso que você mostre que você quer aquilo. Não adianta você ficar só pedindo. E nós vamos ver isso numa passagem espetacular que está em Êxodo. Mas antes disso, quando nós entendemos isso, nós deixamos de transferir somente a responsabilidade para que o milagre seja feito por Jesus. E aí eu divido essa carga com Cristo, com Deus. Porque Deus fala, eu quero fazer. Mas eu não posso só fazer. Você tem que fazer também. Deus está dizendo o seguinte. Ele está falando, a forma como nós acessamos a graça é por meio da fé. Lembra de Efésios, capítulo 2, versículo 8? Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Então, se eu não tiver fé, eu interrompo o processo da graça. Romanos 5, capítulo 2, fala exatamente a mesma coisa. Agora, nós queremos realizar. O que eu tenho que fazer, então? Vai lá em Êxodo, capítulo 14. Esse exemplo é simplesmente sensacional. Êxodo capítulo 14. Você vai se lembrar dessa história, com certeza. Êxodo capítulo 14. Você lembra que Moisés liderava o povo para sair do Egito, então tiveram as 10 pragas, e aí Deus prova o seu poder através das 10 pragas, e Deus fala, agora você vai sair daqui porque eu vou libertar você. Deus já dá aquilo que tem que ser feito. Ele já dá o veredito, ele fala o que tem que ser feito. E olha o versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Então o que acontece? Vamos pegar um cenário aqui. Moisés chega, quantas milhões de pessoas eram, que a Bíblia fala? 2 milhões ou 5 milhões? Alguns milhões de pessoas, né? Então chega lá Moisés,
com aquela galera monstruosa atrás, e ele chega de frente para o mar e fala, pô, não dá mais. E tinha uns caras atrás querendo pegar. É aquela frase, né? Se correr, o bicho come, se ficar, o bicho pega, né? E aí então ele vê um mar daquele tamanho, não tem mais para onde ele ir, pensa montanhas ao lado, não tem o que ele fazer. E aí então ele chega e clama ao Senhor, Senhor, por favor, faz alguma coisa. Senhor, eu oro, eu te imploro. E você coloca os seus joelhos no chão e você, Senhor, abre a porta de emprego para mim. Senhor, eu quero empreender, abre os meus olhos naquilo que eu tenho que fazer. E você coloca o seu joelho no chão. Senhor, eu preciso muito, eu quero muito isso. Eu quero uma família melhor, eu quero um casamento melhor, eu quero as coisas melhores, eu quero fazer a tua vontade. Você coloca o seu joelho no chão e você começa a orar, e Deus está te ouvindo. E aí então Deus fala assim, versículo 15. Por que você está clamando a mim? Eu já não falei para você que eu vou te dar? Eu já não falei que eu nunca vou abandonar os meus filhos? Eu já não falei que eu vou te abençoar? Eu já não falei que se você fizer a minha vontade, eu vou dar tudo de melhor para você? E olha o que ele diz. Diga aos israelitas que sigam avante. O que Deus está falando? Você precisa dar o passo. O passo de fé. Aí sabe o que Moisés... Eu imagino Moisés está pensando assim. Ô Senhor, abre o mar primeiro, vai. Deus manda um povo inteiro entrar no mar. E Moisés está falando, Senhor, por favor, faz alguma coisa. O Senhor falou assim, ué, eu já não te falei lá atrás que eu ia fazer tudo isso? Eu já te falei que você ia. Eu já te falei que ia te libertar. Agora você precisa fazer o quê, Moisés? Você pede um emprego. Você não manda currículo. Você quer uma família melhor. Você quer um casamento melhor, mas você não se torna uma esposa melhor. Você quer que o seu casamento seja um exemplo, mas você não é um exemplo como marido. Você quer conquistar as coisas, mas você fica com o seu joelho no chão. Irmãos, oração é uma junção de duas palavras. Orar mais ação. Orar mais ação. Só que o que nós queremos? Eu quero empreender. Ah, Senhor, coloca uma empresa pronta na minha frente. Abre o mar primeiro. E é assim que muitas vezes nós esperamos que Deus se manifeste. Mas o que Deus está falando? Eu já te dei todas as coisas. Mas você precisa fazer o quê? Crer. E quando eu creio, eu tenho que ter um ato que prove o meu crer. Como que eu entro na graça, irmãos? Por meio da fé. Como que a gente sabe o que tem que fazer para poder entrar? É um ato de fé. Não adianta eu ficar, Senhor, me salva, Senhor, eu preciso herdar o reino do céu. Está pronto, o reino do céu está disponível. Mas você precisa fazer o quê? Um ato de fé. E então ele diz, dá o passo. Erga a vara, estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Vai, Moisés! Eu quero impactar muita gente. Ué, sua conta do Instagram está fechada e você não fala para ninguém? Por que você não vai lá fazer uma live? Vai? Ah, mas eu queria pregar o evangelho. Mas você fica dentro de casa, o que adianta? Cadê o passo? E Deus está falando assim, nós estamos falando assim, ó, é igual o pai do menino. Senhor, eu quero muito. Senhor, se o Senhor me der, se eu te der, cadê o seu passo de fé? Josué 3,15. Vai um pouquinho para frente. Josué 3,15. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, versículo 16, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância perto da cidade chamada Adã, e as águas que desciam para o mar
escoaram totalmente. Senhor, eu quero atravessar. Coloca o pé. A minha pergunta para você, o que está faltando para você dar o passo? Você crê em Jesus? O que está faltando? Cadê a prova do seu crer? Cadê o ato de crer? Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz que fé sem obras é morta. O que adianta eu ter se eu não pratico, se eu não atuo, se eu não dou o passo? O que você quer, meu irmão? É o mar. E só falta você... Às vezes você quer colocar só o dedinho para saber se está gelado. Eu preciso dar um passo adiante. Olha Atos capítulo 3, versículo 12. Vamos um pouquinho lá para frente. Atos capítulo 3, versículo 12. Quando Pedro e João curam um paralítico, ele foi curado na porta do templo. Olha o versículo 12. Vendo isso, Pedro lhe disse, então ele cura: Israelitas, por que isso surpreende? Então Pedro cura e os homens começam a falar sobre que Pedro era isso, Pedro era aquilo. Ele fala: o que isso surpreende? Nós somos homens como vocês. Eu não tenho poder, eu não tenho a unção, eu não tenho tudo aquilo que todo mundo fala. Não é isso. O versículo 16 tem explicação. Pela fé em nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. A Bíblia diz, irmãos, que o nome de Jesus está sobre todas as coisas. Ele tem o poder da cura. Mas o nome de Jesus, ele foi curado pela fé em nome de Jesus. Há um caminho, uma ferramenta para isso. Atos capítulo 14, um pouquinho mais para frente. Atos capítulo 14, versículo 8. Outro paralítico sendo curado por Paulo e Barnabé. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. E viu que o homem tinha fé para ser curado. Tinha fé para ser curado. Disse em alta voz: levante-se e fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Nós somos assim. Eu sou um paralítico. Aí Deus está falando: levante e fique em pé. Ah, Senhor, me faz andar. Levante e fique em pé. Não, Senhor, por favor, me faz andar. E nós ficamos assim. Como se algo fosse nos levitar. E olha o que diz a palavra. Olha o que diz a palavra. Versículo 10. Com isso o homem o quê? Deu um salto e levantou. E começou a andar. Irmãos, foi curado pela fé. Pela fé. Em todas as oportunidades, vemos que a responsabilidade de crer está associada à pessoa. E isso desata aquilo que Deus quer fazer conosco. Isso desata. Isso destrava aquilo que Deus quer fazer. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus tem um plano para você e para mim, meus irmãos. Deus tem um plano para nós. Mas a nossa incredulidade não permite que Deus haja da forma como Ele quer. Minha pergunta é: o que falta para você crer? O que falta para você agir? Crer, irmãos, não é um sentimento. Crer é uma decisão. Crer é uma decisão. Quer um melhor emprego? Ora e manda currículo. Quer ter próprio negócio? Ora e começa a empreender. Quer um melhor marido? Ora e começa a ser uma esposa melhor. Quer pregar o evangelho? Ora e vai falar de Jesus para as pessoas.
Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. E eu não estou aqui tirando a autoridade da oração. Muito pelo contrário, eu estou reforçando a necessidade da oração. Quando, por exemplo, nós falamos lá em Êxodo 14, quando ele fala, quando Moisés está orando, e por que você está pedindo para mim? Não é esse, eu estou reforçando a necessidade da oração através de uma ação. Olha o que Jesus fala, 7:7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Por todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Se as escrituras parassem só pede e receberá, tá tudo bem, não é? Mas ela continua. Eu preciso buscar. É um caminho aqui. Você pede, você busca e você encontra. A Bíblia dá um passo a passo. Sabe aqueles livros de sucesso que você lê aí, alta performance, desenvolvimento pessoal? Tá aqui, ó. A diferença é que aqui fala em uma única frase tudo aquilo que você demora 300 páginas para ler. Tá aqui, o passo a passo. Onde está o seu ato de fé? Marcos capítulo 4. E aí eu vou conectar com o equilibrista. Marcos capítulo 4. Da tempestade. Lembra que Jesus estava lá? No mar da Galileia, indo para Cafarnaum com seus discípulos. Meus filhos adoram essa história, porque a gente fica brincando que o vento, e aí as ondas, eles acham o máximo essa história. E aí então Jesus está dormindo, e eu creio aqui, né, as pessoas falam do tamanho de fé, da fé de Jesus, mas eu imagino o cansaço de Jesus também aqui. Quem tem uma vida agitada sabe que quando você está muito cansado, você dorme em qualquer lugar. Seja no carro, seja, enfim, qualquer lugar. Eu não sei como que é dormir com a água batendo no rosto. Assim. Jesus já está muito cansado, além, obviamente, de ter uma grande fé. Mas aí então, quando ele levanta, ele se acalma, e olha o versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Quando Jesus pergunta, ainda não tem fé? Para quem que ele está jogando a responsabilidade? Para os discípulos. Se a responsabilidade fosse de Jesus, ele fala assim, ó, puxa vida, eu acho que eu não treinei esses caras bem. Vocês não têm fé porque eu não os treinei bem. Mas ele fala assim, vocês ainda não têm fé? Minha pergunta, irmãos, versículo 40. Por que você está com tanto medo? Por que você está com tanto medo? E Jesus nos fala em Marcos capítulo 5, versículo 35. Na minha Bíblia, vira uma página só. Versículo 36. Jairo vinha, a mulher com hemorragia corta a fila de Jairo, e a filha de Jairo morre. E aí os homens falam, Jairo, para de incomodar Jesus, a filha já morreu. E aí, versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, somente creia. Não tenha medo, para de dar ouvido para o que os outros estão falando. Para de se importar com a opinião das pessoas. Para de achar que eu não tenho o poder de levar você aonde eu falei que eu ia levar. Somente creia, faz o que tem que ser feito, dá o próximo passo, encara o mar, encara o currículo, encara empreender, encara a sua família, encara as pessoas, encara o perdão. Creia. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós estamos com medo de quê? O que Deus fala? Quem deu a boca para Moisés falar para o faraó? Foi Deus que nos deu. Marcos capítulo 13, um pouquinho para frente, para a gente finalizar. Versículo 57. Desculpa, eu acho que eu anotei a passagem errada aqui, irmão. Só um minutinho. Deve ser Mateus capítulo 13. Só um minutinho, por favor. É Mateus, desculpa. Mateus capítulo 13, versículo 57.
Jesus na sua terra. 57. E ficavam escandalizados por causa dele, mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da falta de fé deles. Onde está a nossa fé? Quando Deus mandou Abraão, ele falou: saia de Ur dos Caldeus. O que Abraão fez? Quando ele falou para Moisés: atravesse o mar. Josué, atravessa o mar. Homem, você crê que o seu filho pode ser salvo? Posso expulsar? Sim, eu creio. Agora, último versículo. Volta lá em Marcos capítulo 9, que é o que nós iniciamos a nossa pequena jornada aqui da mensagem. Eu quero fazer uma última palavra de encorajamento. Versículo 24. O versículo 23. Se pode, se a gente já falou. Versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Talvez a sua fé hoje seja meio copo. Mas ele não é meio copo vazio, meu irmão. Ele é meio copo cheio. E se ele é só meio copo, Deus pode completar o resto. Você não deve não agir se ela não é inteira. E aí então, versículo 24, olha que lição. Senhor, eu creio, mas me ajuda, porque eu ainda não tenho a fé completa. Mas me ajuda, Senhor. Quando Jesus viu que a multidão estava juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Se a sua fé ainda é pequena, Deus completa o resto. E a nossa oração, irmãos: Senhor, complete o que falta na minha fé e me dê coragem para que eu dê o próximo passo. Você sabe por que Deus é Deus do impossível? Porque nós fazemos o possível. Porque o possível é nossa responsabilidade e o impossível Deus completa. Onde está o seu passo de fé? Qual é o seu próximo passo de fé? Vamos orar. Senhor, o Senhor tem todo o poder. O seu poder é limitado, Senhor. E nós queremos, Senhor, não ter medo, porque onde está o medo, a fé não está. Nos ajude a dar o passo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter a metade do copo completa pelo Senhor, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a crer e a agir. Nos ajude, Pai, a termos a coragem e não ter o medo e confiar no Senhor. Derrama as bênçãos, Senhor, sobre esta congregação, para que ela tenha fé, atos de fé, para que o creio, ó Pai, seja como Jesus falou para Jairo apenas: creia e não tenha medo. Nós não queremos ter nenhum medo, Senhor, mas queremos confiar e dar o passo que nós precisamos para que o Senhor faça em nossas vidas o plano que o Senhor quer fazer, Pai. E o plano para esta congregação. Que o seu nome seja honrado e glorificado acima de todas as coisas, Senhor. Que tudo seja para honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.